Em tempos em que há muita preocupação com a parte defensiva do jogo, diminuir espaços, não tomar gols e evitar derrotas, o Pautas e Tática nada. Quero dar os créditos ao excelente conteúdo do Rafa Scout, analista de desempenho, que postou sobre o assunto no Instagram dele. E esse post serviu de base para o nosso vídeo. Vou deixar o link do post dele na descrição para quem quiser dar uma olhada. Organização defensiva com este desenho tático. Normalmente, ele alinha os pontas e o sistema variar para um 4-4-1-1 ou 4-4-2. No entanto, mais estreitas, para tentar diminuir os espaços entre os jogadores. Porém, faz com que os zagueiros passem a ter mais liberdade para construir, o que dá a esse sistema, em sua forma invariável, pouco poder de subida de pressão. Isso nos leva à sua principal variação, mas que também pode ser usado como sistema base. Siva do 4-4-2 com o recuo de um dos atacantes para a posição de 10 e maior ocupação no espaço horizontal com duas linhas de 4. Os laterais jogam mais protegidos pelos pontas e o time não precisa jogar com linhas tão estreitas, porém as entrelinhas são um problema. Sem jogadores entre os dois setores, os volantes e pontas precisam jogar mais próximo dos defensores e, consequentemente, mais longe do gol adversário. Eis que temos então o 4-1-4-1, que muitos interpretam como uma leitura moderna do 4-3-3, ou variante defensiva do mesmo. De fato, quando o 4-3-3 recua seus pontas, ele pode se tornar um 4-1-4-1, mas vamos falar especificamente sobre ele mais tarde. O 4-1-4-1 também defende com duas linhas de 4 como o 4-4-2, porém tem um jogador a menos na pressão alta, assim como o 4-2-3-1. E o fato de ter apenas um volante entre as linhas o deixa incumbido de ter de ocupar todo aquele setor, o que exige um deslocamento maior e uma dependência dele de cobrir todo aquele espaço horizontal. Mas este volante também pode ajudar a ocupar outras posições, quando um dos membros da segunda linha avança para ajudar o centroavante na primeira pressão. Quando o meia sobe, ele automaticamente ocupa o seu lugar, e quando um ponta sobe, o lateral do mesmo lado também avança. O zagueiro abre para cobrir o lateral, e o volante recua para ocupar o espaço deixado pelo zagueiro. O 4-3-3 tem a sua peculiaridade para defender, e não é nada recomendável, e isso também vale para o 4-3-1-2. Normalmente, esses sistemas mantêm 3 jogadores na primeira pressão, ou sem obrigações defensivas, preparados para contra-atacar e preocupar as defesas do adversário. A aposta está em manter 3 jogadores segurando 4 na última linha. Logo, o time tem 7 para defender contra 6 atacando. Porém, a ocupação de espaço com uma linha de 4 e outra de 3 nunca é equilibrada. Os problemas são semelhantes ao 4-2-3-1, que precisa ser mais estreito, porém com 2 homens a menos atrás da linha da bola e nenhum entre as linhas. Além do time jogar totalmente exposto nos 2 ou em pelo menos um dos lados do campo. Como vemos, superioridade numérica nem sempre garante uma ocupação inteligente dos espaços. Até porque, para se valer dela, no mínimo 2 jogadores têm de ocupar a mesma faixa do campo, ao passo que descobre outra. Alguns times preferem recuar um de seus pontas e abrir um de seus meias, variando o 4-3-3 para o 4-4-2. No caso do 4-3-1-2, alguns times abrem os volantes vértices laterais e recuam o meia para jogar ao lado do primeiro volante. Mas assim como toda compensação tática, esses movimentos precisam ser muito bem coordenados e precisam de jogadores com características muito específicas para que deem certo. Chegamos aos sistemas que trabalham com linhas de 5. E antes de mergulhar nas especificidades dos sistemas, vamos às diferenças de se jogar com 4 e 5 defensores na última linha. Quando você tem 4 defensores cobrindo a extensão de uma área, você tem coberturas curtas entre os mesmos, e um movimento uniforme quanto à proteção dos lados da área, que passam a manter 3 jogadores centralizados e um mais aberto. Isso quando você não tem o auxílio de um ponta recuando até a própria linha de fundo para manter seus 4 defensores na área. Quando você usa 5 na última linha, você passa a não ter mais seu ponta recuando até a própria linha de fundo, já que seu lateral pode dar combate de frente a quem atacar aquele espaço. Além disso,
Linhas de 5 costumam ser mais largas. Isso faz com que os laterais estejam mais abertos, quase sempre fora dos limites da extensão da grande área, o que faz com que apenas 3 jogadores ocupem o centro da área, e exige que eles façam coberturas mais longas do que com 4 jogadores. Porém, no movimento para proteger o fundo, um lateral abre e 4 jogadores são mantidos nessa extensão. Migrar de uma linha de 4 para a linha de 5 durante um jogo, ou fazer um time desacostumado a jogar com 3 zagueiros passar a usar a linha de 5, pode ser muito agressivo às características dos jogadores e automatizações dos movimentos. Por isso, quando você pedir que um time ou um técnico passe a jogar assim, saiba que não é tão simples e não demanda só ter 3 zagueiros de qualidade ou laterais ofensivos que são beneficiados por essa forma de jogo. Agora sim, podemos falar sobre os sistemas específicos que usam 5 defensores. Começando com o 5-3-2, variação defensiva comum ao 3-5-2 ofensivo. Ele tem 2 atacantes na primeira pressão e um lateral que pode subir e compensar a ausência de um 4º jogador numa inversão para o lado oposto da bola, já que linhas de 3 são mais estreitas. Porém, no caso, essa variante momentânea transforma o sistema num 4-4-2 e, obviamente, todas as suas vantagens e desvantagens vêm com essa movimentação, incluindo a necessidade de ter as linhas próximas para diminuir o espaço entre elas. E finalmente, chegamos ao meu sistema defensivo favorito, o 5-4-1. Além de preencher muito bem o campo de forma horizontal, a ausência de um elemento entre linha pode ser compensada com o revezamento dos zagueiros no combate naquele espaço, fazendo o sistema variar para uma espécie de 4-1-4-1, sem ter um volante responsável por cobrir todo o espaço. O zagueiro mais próximo da jogada dá o bote e os demais defensores fecham a primeira linha de 4. Responsabilidade dividida, anulando a dependência individual. No entanto, é um sistema que obriga o time a marcar num bloco muito recuado, mantendo só um atacante na pressão aos zagueiros adversários, e com o dilema quanto às características dos 2 homens à frente da zaga. Mais marcadores para auxiliar os zagueiros ou mais construtores para abastecer o centroavante? E é isso, galera! As equipes podem até preferir defender com blocos mais baixos e próximos do próprio gol, seja para se proteger mais ou gerar mais espaços nas costas da defesa adversária. Mas não há sistema defensivamente perfeito. Todos eles terão uma brecha ou outra. Ainda assim, não se deve demonizar esse tipo de jogo. Afinal, ser corajoso e querer jogar de forma ofensiva contra um time tecnicamente melhor é suicídio para muitas equipes que acabam sendo goleadas. E por vezes, um time mais fraco pode se tornar mais competitivo e ter chances de vencer um mais forte ao ser mais organizado defensivamente. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima!